Às vezes teve que chorar pra me ver sorrir. Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Meu primeiro amor, se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixou viver. Bendiga o nome do Senhor Jesus que Ele está aqui. Se você pode, adore ao Senhor que Ele está aqui nessa noite. Glória a Deus, glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus está presente em nosso meio, meu irmão. Jesus está presente em nosso meio. Quantos já puderam sentir Jesus aqui? Quantos vieram para entregar uma adoração para Jesus aqui? Então abra sua boca para Jesus. Glória a Deus, glória a Jesus, glória a Jesus. Não para não, não para não, não para não. Jesus está esperando você, a tua reação diante do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Aleluia, enquanto você glorifica, a sua casa é alcançada, a tua família é alcançada, pessoas nos hospitais são alcançadas quando a igreja abre a boca e adora o Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Toda barreira seja quebrada, todo laço seja quebrado, todo cadeado seja quebrado e estipado em nome de Jesus. Tudo que o inimigo planejou contra a vida de pessoas foi quebrado hoje, desde o momento em que você decidiu chegar aqui dentro.
Você entrou aqui na presença de quem tem poder para quebrar cadeias, para quebrar cadeado, para quebrar o inferno se preciso for, para dar vitória à sua vida, para dar vitória à sua casa, para dar vitória à sua família. Então recebe isso aí, adore a Jesus aí, porque Jesus está olhando para a sua vida hoje. Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Mateus capítulo 15, versículo 21 diz assim: quem encontrou, diga amém. E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoninhada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou-o, dizendo: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondendo, disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito, ou seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Coloque a sua Bíblia no banco. Se você puder, erga suas mãos para os céus. Diga assim: Senhor Jesus, fala comigo nessa noite. Diga assim: eu estou com saudade de ouvi-lo. Pai, eu quero nesse momento pedir a tua bênção sobre esta palavra que o Senhor propôs ao nosso coração nessa noite. Eu peço que o Senhor estenda as mãos sobre Alto Alegre 1. Pai, esta igreja está aqui e ela veio para adorá-lo e ela veio também para ouvi-lo. E eu quero pedir ao Senhor que assim nós queremos sair daqui saciados e alimentados pela tua palavra. Fala, Pai, conosco nessa noite, abençoe esse lugar, enche esse ambiente da tua graça e nós te honraremos e te glorificaremos devidamente. Em nome de Jesus, diga amém. Então eu gostaria de aproveitar esse momento para parabenizar as mamães. As mamães, levantem as mãos assim, só as mamães, vai, todas as mamães, levantem as mãos. Olha só, a maioria de nós, ou a maioria entre nós, são mamães. E hoje é um dia muito especial porque comemoram-se o Dia das Mães. Eu escrevi um cordel e eu até compartilhei lá no grupo com todos vocês. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de abrir e de me prestigiar, de ouvir, né? Mas lá no cordel, eu cheguei a tocar nesse assunto. Que dia da mãe é todo dia. Não é não? Por que é só um dia? Se vocês são tão especiais. É uma dádiva muito especial que o Senhor nos dá, são os nossos pais. A Bíblia diz que filhos são herança do Senhor. É Deus que dá de herança aos pais. E é muito importante a gente pensar nisso. Porque como escolheu-se um dia para ser o Dia das Mães, há alguém que chega de repente a pensar que os outros dias não são. E por isso muitos filhos nos dias que não são das mães não dão presente às mães.
Por isso, muitas vezes, nos dias que não são o dia das mães, que não é o dia das mães, não se trata a mãe com respeito, né? Não é dia das mães, então você pode tratá-la com desdém, com indiferença. Aí no dia das mães você traz um presente. Não é estranho, né? Passa 364 dias, às vezes, tratando mal, aí quando for no 365, que fecha o dia das mães, aí vamos com um presente. Isso é para a gente refletir que todo dia é dia de a gente respeitar a mãe. É dia de amar a mãe, é dia de presentear. E aí quando eu falo em presente, gente, às vezes nós somos tão materialistas que nós pensamos sempre em presentes materiais. Mas deixa eu dizer uma coisa aqui para os filhos. O maior presente que pode se dar a uma mãe é ser um presente. Deu para entender, não? O que é ser um presente, gente? Um presente não é uma coisa especial. Às vezes vem tão embrulhado, tão bonito, né? Por quê? Porque é um presente. Anima a pessoa quando ela ganha um presente, por simples que seja, mas deixa ela animada. Lembrou dela, levou um presente. Imagina você ser um presente todo dia. Que todo dia tua mãe olha para você e diz: filho, filha, deixa eu te dar um beijo, porque você é muito especial. Que coisa mais gostosa, né? A gente faz isso com as coisas, com os meninos pequenos, né? Que coisa gostosa. Vem cá dar um cheiro, dar um abraço. Mas aí às vezes a gente vai perdendo isso com o tempo. E às vezes, em vez de presente para a mamãe, a gente se torna um tormento para a mamãe, né? E é importante a gente pensar nisso. Quando a gente fala isso dentro da igreja, do reino do Senhor, pensando na unidade do Senhor, a gente pensa numa casa cheia de amor, em que a mãe ama o filho, mas o filho ama a mãe. O pai ama a mãe ama o pai. E a família vive numa harmonia. E nós estamos aqui no culto da família. E eu quero, em nome dessa reflexão aqui, parabenizar as mamães. Porque a despeito dessas nossas indiferenças, que muitas vezes nós acabamos não sendo os presentes que precisaríamos ser, as mamães continuam olhando para os filhos, mesmo sem serem, às vezes, aquilo que elas gostariam que fossem. Mas ela os ama incondicionalmente. É meu filho e é minha filha. Jesus colocou no vosso coração um amor muito bonito. E isso toda mãe com certeza tem. E eu quero louvar ao Senhor por isso, porque isso representa muito para nós. Estou aqui com a minha mãe, com a minha esposa, com a minha irmã, que são as mães mais achegadas. Tenho também 2 cunhadas aqui entre nós. E eu tenho as outras mamães que estão próximas a mim, minhas avós, minha sogra que viajou para São Paulo. Então eu tenho muitas mamães bem dentro de casa. E eu tenho todas as mamães aqui do Alto Alegre 1, que de uma forma indireta também a gente é irmão, a gente tem uma relação de pastor e ovelha. E também eu me coloco como filhos, porque eu respeito todas as mamães e amo todas as mamães para a glória do Senhor Jesus. Parabéns, feliz Dia das Mães. Com isso, vamos à água, né? Não, eu não posso recitar o cordel aqui não, que eu já mandei no grupo. Eu tenho medo de perguntar quem ouviu o cordel e bem pouquinho a gente dizer. Aí eu vou ficar com vergonha. Não, mas depois quem não viu vê, né? Tá lá no grupo, todo mundo tá no grupo, vocês viram lá, né? Senão a gente vai perder um tempão. O cordel são 4 minutos, né? Meus irmãos, vocês podem ficar com a Bíblia aberta aí no livro de Mateus, no capítulo 15. Eu estava meditando uma palavra para nós ministrarmos aqui com os irmãos no culto da família. E aí eu me lembrei dessa mulher, porque a mulher cananeia, ela traz para nós muitos ensinamentos importantes. E aí eu vou pedir para os irmãos ficarem bem atentos e eu vou ser breve para que nós terminemos dentro do nosso horário previsto. Jesus,
ele sempre estava dentro daquele perímetro de Israel. E ele desenvolveu o ministério dele ali dentro daquele perímetro em Israel. Mas certo dia Jesus atravessou toda a região da Judéia e ele ia passando numa região de estrangeiros. Numa região que ficava já fora dos termos de Jerusalém, pertencente aos cananeus. E essa mulher, ela tinha uma descendência sírio-fenícia e tinha uma ascendência grega. E os irmãos sabem que os judeus, Israel, eles eram monoteístas. O que é isso? Eles adoravam apenas ao Deus Jeová, ao Deus do céu. Mas os gregos, contudo, eles eram politeístas. O que isso quer dizer? Eles adoravam a vários deuses. O apóstolo Paulo, ele teve essa experiência de chegar ali no aerópago. E ali estavam os altares a vários deuses, e ele vai falar sobre o altar do Deus desconhecido. Mas eu não quero me ater a isso agora, porque eu quero só que nós entendamos uma coisa importante aqui. Os gregos, como vocês sabem, mesmo que não sejam pessoas que tenham estudado algo a respeito disso, vocês vão de saber que os gregos sempre foram muito tops, né? Muito famosos pela sua intelectualidade. Os maiores filósofos de toda a história foram os gregos. Iniciou-se uma revolução intelectual que mudou a perspectiva científica no mundo todo a partir da Grécia. E com o passar do tempo, apesar de essa revolução grega ter aberto esse espaço para a Revolução Romana, mas foi tão especial essa questão do intelectualismo, desse poder intelectual deles, que Roma admitiu essa cultura para os romanos também. Eu estou falando um pouco lento para que vocês se incomodem com essa lentidão e olhem para cá. Então, assim, havia uma certa barreira social entre Israel e outras nações, porque já havia aquele cuidado, e eles tinham muito cuidado com isso, porque eles adoravam a Deus. E eles tinham muito cuidado para não se misturar com outros povos, até por ordenança do próprio Deus em muitos outros tempos, para que os filhos dali não casassem com filhas de outros povos, para que não houvesse aliança, porque toda vez que Israel fazia aliança com outros povos, eles tinham problemas. Então eles tinham um certo cuidado para não se misturar com outros povos. Além disso, a Grécia também tinha o seu nariz empinado por conta do seu poder intelectual. Então eles se achavam os melhores do mundo. Então para eles, olha só que interessante, para Israel, os gregos não tinham aquela importância toda, espiritualmente falando, porque eles não faziam parte do povo da redenção, do povo da salvação. Apesar da sua intelectualidade, era um povo perdido. Para os gregos que não entendiam isso e eram politeístas, e não criam nesse único Deus de Israel,
eles se achavam muito chiques e tops por serem intelectuais, e portanto Israel era um povinho. Dá para entender isso? Então havia uma certa barreira entre a cultura grega e a cultura judaica. Mas Jesus ia passando nas cercanias, naquela região onde essa mulher que nós acabamos de ler vai ao encontro dele. E aqui tem uma coisa muito importante para a gente pensar sobre esta mulher, tendo em vista que hoje é culto especial, Dia das Mães, e toda mãe é mulher. Estão querendo achar aí outras possibilidades de família para ter mãe e homens, né? Estranho, né? Mas tem. Mas aqui não. Então nós entendemos que é importante refletirmos sobre algumas observações que eu trouxe aqui para a gente pensar daquela mulher cananeia. Porque vejam só, ela estava com uma filha em casa, conforme lemos no texto, que estava miseravelmente endemoninhada. Gente, uma pessoa endemoninhada já não é nada muito bom da gente conceber. Se vocês já tiveram a oportunidade de estar próximo de alguém possesso, possessa, é uma coisa triste ver a dominação com que o inimigo às vezes coloca sobre uma pessoa, e ela não tem mais o seu raciocínio, a sua fala, ela não consegue mais se dominar, ela não conhece mais, seja lá quem for, ela vai se armar, ela vai estar pronta. E havia uma movimentação muito grande no tempo de Jesus em relação a isso, porque o diabo sabia que Jesus passaria, e ele sabia que também seria expulso. Então ele iria se manifestando. Havia muitos focos de manifestações em Israel, em todas as partes. Nós vamos encontrar um monte de passagens bíblicas falando sobre isso, sobre essas manifestações. Mas essa moça, ela não estava com um pouco demônio, e não era uma coisa que veio passageiramente, ela estava miseravelmente. Essa palavra não deve ser vista como uma palavra que esteja aqui por acaso. Uma pessoa que eu, de repente, imagino ela miseravelmente vivendo uma vida que tinha que ser amarrada. A mãe dela deixou ela amarrada a pés e mãos, porque ela não podia estar senão nas correntes. E foi em busca de Jesus. E eu queria que nós pensássemos algumas coisas aqui, porque há algo do céu para nós refletirmos nesse lugar. Primeiramente, a primeira observação que eu quero que nós pensemos: ela pode até ter tentado resolver o problema, e com certeza ela deve ter feito muito para tentar resolver aquele problema. Eu creio que ela deve ter utilizado todas as possibilidades humanas. Quem sabe ela deve ter aplicado remédio, chá disso, chá daquilo, antes de identificar o que de fato seria. Até que um dia alguém chegou e disse: isso aqui é demônio. Está falando coisa com coisa, está mostrando claramente que não é ela que está aqui. E agora o que é que a gente faz? Não sei. Qual é a providência que deve ser tomada? Não sei. Muitas coisas aquela mulher pode ter buscado fazer. Mas quando ela percebeu que ela não tinha possibilidade de resolver o problema, e ela ouviu falar de Jesus, olha a observação que eu quero fazer. Ela percebeu que quando as suas forças não fossem suficientes, quando o remédio não fosse suficiente, ela poderia se achegar para Jesus e levar o problema, porque com certeza Jesus tinha solução para o seu problema. Ela percebeu que quando não tinha mais força dentro de casa para resolver, e tinha que procurar Jesus para resolver o problema, ela já ouviu falar disso. Ela não ficou ali amornando
em cima do problema, chorando, sem tomar a atitude. Ela correu para os pés de Jesus. E eu queria refletir isso com as mulheres e com os homens que estão entre nós. Porque às vezes nós passamos por problemas tão difíceis, por momentos que nós já percebemos de longe que nós não estamos tendo possibilidades. Que muitas vezes o dinheiro já não resolve mais o nosso problema. Que muitas vezes o remédio não resolve o nosso problema. O médico já disse que não tem possibilidade de resolver o nosso problema. E às vezes o nosso comportamento, ao ver todas essas coisas diante de nós, é ficar olhando para alguém e perguntando o que vamos fazer, e nós não tomamos uma atitude, ainda que saibamos que Jesus disse: para Deus todas as coisas são possíveis. E eu trago essa palavra para a gente refletir nessa noite. Eu não sei o que você está passando na sua casa. Eu não conheço o seu problema. Eu não sei o que te aperta. Se são problemas sentimentais, se são problemas de ordem demoníaca, se são problemas financeiros, se é porque o médico te disse algo que perturbou o seu coração, se é algo que está no meio da sua família e você não consegue mais ter uma esperança de resolver, mas você entrou aqui nessa noite e eu quero dizer para você: Jesus está passando aqui. Glória a Jesus. Ela se levantou e foi em busca de Jesus. Estamos num culto de família. Se tem algo que aperta a sua casa, se levanta e vai em busca de Jesus. Às vezes a gente se acomoda. Às vezes a gente sabe o que tem que fazer. Até sabemos que precisa ir em busca de Jesus, que precisa pagar um preço para chegar até lá, porque as nações daquela mulher de Jesus eram diferentes, culturas diferentes, mas ela estava decidida a pagar o preço que fosse necessário, porque estava precisando de uma bênção na sua casa. Às vezes nós não somos capazes de pagar o preço de um jejum. Às vezes nós não somos capazes de fazer uma campanha de oração, de fazer um sinal. Eu estava aqui refletindo há pouco sobre Naamã. Quantas vezes a gente não é capaz de seguir um propósito até o final, porque lá no final de tudo, foi que a mulher foi abençoada, mas ela teve um processo até que chegasse a sua bênção. E você que entrou aqui nessa noite, por favor, dobre a sua atenção. É possível que o inimigo tente colocar na sua mente assim: olha, o processo é difícil. Se você entrar nisso, você vai sofrer. Você não precisa disso. Jesus sabe o que você está passando. Fica na tua, Jesus vai entrar com providência. E eu creio num Deus que entra em providência, sim, mas eu creio num Deus que está esperando também que você abra a boca e clame, porque quando você clama, Jesus diz: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que vocês não sabem, mas eu mostrarei. Glória a Jesus. Para sermos rápidos, bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Segunda observação que eu quero que nós tenhamos sobre aquela mulher. Eu disse para os irmãos que havia uma diferença cultural entre as duas nações. Com uma descendência grega ou ascendência grega, aquela mulher certamente tinha um costume diferente dos costumes judaicos. Eles eram importantes e se achavam assim. Mas quando aquela mulher soube de Jesus, aquilo que as pessoas entendiam como importante para ela, perdeu o valor. O prestígio que as pessoas poderiam dar a eles,
por a sua intelectualidade, perdeu o valor. Porque ela percebeu que por mais que houvesse intelectualidade ali, a intelectualidade não estava sendo capaz de resolver os seus problemas. Há momentos na nossa vida que a gente percebe que precisamos descer do salto. Precisamos parar de ser empinados. Porque a gente não quer se humilhar. Porque às vezes é feio. Porque isso pode de repente incomodar a gente, incomodar alguém perto da gente. Já pensou? Alguém vai ver você que é grega, que tem um nível diferente, descendo a rampa, para ir se ter com um judeu, pedir ajuda a judeu. Você vai se dar esse desprestígio, você vai perder o seu nível por causa disso. Em outras palavras, às vezes, meus queridos, para que nós alcancemos a bênção dentro da nossa casa, nós precisamos, às vezes não sempre, que precisamos alcançar algo da parte do Senhor, nós precisamos nos esvaziar daquilo que nos eleva e nos humilhar diante da sua presença. O crente sabe qual é o caminho da vitória, porque Jesus disse: aquele que se humilha, ele será exaltado. Humilhai-vos, pois, diante da potente mão do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. Gente, às vezes eu fico pensando sobre isso, porque nós somos cheios de dogmas, nós somos cheios de coisas, meus irmãos, que em todo momento nos leva a manter uma certa performance diante das pessoas. Nós somos cheios de manter performance. E nesse tempo, sobretudo nesse tempo, dobra a sua atenção, por favor. Anda-se falando muito sobre empoderamento feminino. As mulheres alcançaram seu lugar no mercado de trabalho. Há muitas mulheres batendo no peito, porque elas hoje estão conquistando o mundo, estão sendo vistas. E essa luta, muitas vezes, de estar lá fora, procurando visibilidade social, está fazendo com que nós percamos a visibilidade dentro da nossa casa. Está fazendo com que nós percamos, muitas vezes, de salvar alguém dentro da nossa casa, porque o nosso foco está tão forte em outras coisas, que nós não somos capazes de nos humilhar, quebrar os protocolos e se jogar aos pés de Jesus. Aquela mulher poderia ter se mantido dentro do protocolo do seu povo, mas ela sabia que para além do protocolo do povo, tinha uma filha miseravelmente endemoninhada dentro de casa. Dobra a sua atenção, por favor. O que é que nós somos capazes de fazer pelos nossos filhos? O que é que nós somos capazes de abrir mão por causa de alguém da nossa casa? Até onde nós somos capazes de dar cara a tapa por causa de alguém da nossa casa? Baixar a nossa cabeça e deixar passar por cima por causa de alguém da nossa casa. É culto de família. Naquele momento, aquela mulher não quis pensar no empoderamento grego. Ela não quis pensar em problemas de barreiras sociais, culturais. Ela olhou para dentro de casa e viu uma filha precisando de ajuda. E ela quebrou os protocolos e disse: eu vou em busca de solução para minha casa. Ah, meus irmãos, quantas vezes nós estamos perdendo oportunidades de abençoar alguém em casa por causa de protocolos. Porque de repente você não quer mais se rebaixar,
porque você não quer se humilhar a alguém, porque você não quer buscar ajuda de outra pessoa, principalmente a ajuda de Jesus. Mas nessa noite o Senhor te trouxe aqui para dizer: tem uma herança que o Senhor te deu na sua casa, e nós vamos quebrar os protocolos que forem necessários para que a nossa casa se mantenha de pé, de pé, de pé, seus filhos de pé, você na casa do Pai, você na presença de Jesus, e seus filhos de pé. Glória a Jesus. Terceira observação que eu quero fazer. O texto diz que Jesus, quando ouviu a mulher gritando atrás dele, ele não disse palavra. Dobre atenção, por favor. Jesus não disse palavra. O texto não disse que Jesus não disse nenhuma palavra, ou que Jesus não disse nada. O texto diz que Jesus não disse palavra, mas ele pode ter dito outra coisa. Jesus não pronunciou palavras, mas muitas vezes não são as palavras que Jesus tem para nos dar quando nós estamos buscando por respostas. Às vezes nós estamos orando ao Senhor por uma causa, e choramos, nos desesperamos, e oramos 1 mês, 2 meses, 1 ano, quem sabe muito mais que isso, e a gente não ouve palavras, e a gente acha que o Senhor não está nos ouvindo, não está nos respondendo. E eu acho que numa situação parecida com essas, Jesus pode não estar dizendo palavras para você, mas Jesus muitas vezes está dando sinais para você entender: eu estou te entendendo. Jesus pode ter silenciado as palavras em direção a você, mas Jesus está te ouvindo. Por que eu estou dizendo isso? Porque aquela mulher, se ela tivesse de fato entendido que Jesus não faria, ela teria desistido. Mas Jesus não disse para ela que não faria. Jesus só não disse palavras. Mas o gesto de Jesus mostrou àquela mulher que ela poderia continuar dizendo: Senhor, me socorre. Quanto tempo você tem orado ao Senhor pela sua casa? Quanto tempo você tem entregado algo nas mãos do Senhor Jesus? Seja a boca de Deus para alguém do seu lado, me ajuda com isso. Seja a boca do Senhor para alguém do seu lado direito e esquerdo, diga assim: olha, Jesus está te ouvindo. Jesus está te ouvindo. Pode ser que Jesus não tenha dito palavras para você, mas o fato de você saber que Jesus é onisciente, onipresente, e que Ele conhece a sua vida, os seus problemas e a sua casa, você já sabe que quando você abre a sua boca e clama, Jesus te escuta. Jesus te escuta. E eu quero profetizar isso nessa noite: você não está saindo daqui sem resposta, mesmo que não haja palavras diretamente para você, nas palavras de Jesus, mas nos gestos dele a seu respeito, tem resposta do céu para a tua vida hoje. Quem quer levar resposta para casa hoje? Jesus tem resposta para a tua vida hoje. Glória a Jesus. Jesus não lhe respondeu palavras. Entenda, aquela bênção que Deus deu a Abraão, de abençoar a nação, contemplava a nação de Israel. A mulher Ciro-fenícia não era judia. Entenda isso, por favor. Ela não era contemplada na bênção de Israel. Se alguém merecia, entre aspas, ter alguma coisa de Jesus,
era Israel, porque Jesus disse assim: eu vim para os meus, para os perdidos da casa de Israel. Então o foco do Senhor era Israel. Aquela mulher não era judia, ela não fazia parte do projeto. Dobre a atenção para você entender isso. Ela não fazia parte do projeto, mas mesmo sem fazer parte do projeto, ela olhou para Jesus e ela disse assim: filho de Davi. Primeiro ela disse Senhor, filho de Davi. E quando ela diz isso, a gente começa a entender aqui uma coisa, preste atenção. Se ela era politeísta, de outra cultura, de outro costume, não era normal ela entender que Jesus era o Messias. Só quem entendia o processo da chegada de Jesus era quem já acompanhava a história de Jesus desde as profecias. E portanto Israel sabia que ele era filho de Davi. Mas a Cirofenícia, apesar de não ser do projeto, ela saiu de onde ela estava e ela reconheceu que eu não sou parte do projeto, mas quem está dentro desse projeto é alguém que pode, se ele quiser, alcançar o projeto na minha casa. Nenhum de nós tinha direito à bênção do Senhor. Todos nós gentios também estávamos fora do projeto, porque Jesus veio para o que era seu. Mas a palavra vai dizer que os seus não fizeram o quê? Não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos. O que eu quero dizer com isso? Que você também hoje tornou-se filho do Pai. Que o projeto de Jesus alcança a tua casa sim. Vai, levanta a sua mão assim, eu quero dizer isso para você. O projeto do Pai alcança a tua casa sim. Pode alguém dizer que não dá certo, que você não faz parte da vitória, que você não faz parte daqueles escolhidos, que você não foi escolhido para vencer, que você não vai dar certo, que você vai morrer, que não vai conseguir. Mas eu digo para você nessa noite, tem projeto do Senhor para a tua vida, tem projeto do Senhor para a tua casa, tem projeto. Tem projeto, e o projeto de Jesus te alcança. És magnífico, Jesus. Glória a Jesus. Bendito seja o Senhor. Quarta observação que eu quero que façamos. Glória a Jesus. Quinta observação. E aqui eu quero terminar. A mulher chegou para Jesus e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim, porque a minha filha está miseravelmente endemoninhada. E Jesus não lhe respondeu palavras. Meus irmãos, às vezes quando nós não entendemos o tempo do Senhor, nós ficamos desesperados. E é normal que fiquemos, porque nós somos humanos. E o nosso olhar é muito pequeno, muito diferente do olhar do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor tem um olhar muito acima do nosso pensamento. Os pensamentos dele são muito mais altos do que os meus. Mas muitas vezes nós queremos algo no nosso tempo, e quando não chega no nosso tempo, nós nos desesperamos e até desistimos da salvação por causa de coisas. Dobre atenção. Às vezes quando nós estamos pedindo algo ao Senhor e não chega no nosso tempo, nós chegamos até a dizer que Deus não está nem aí para nós. Nós chegamos até a dizer que não vale a pena ser crente. Por quê? Porque as coisas não acontecem no nosso tempo. Jesus poderia ter dito para ela assim, na primeira: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus parou. A impressão que eu tenho era que quando a mulher viu Jesus parando e olhando para ela, ela deve ter pensado assim: consegui.
Mas Jesus olhou para ela e não disse palavras. O tempo de Jesus não é o teu. Às vezes você já orou um dia, 2 semanas, 2 campanhas, já pensou até em parar. E Jesus ainda não disse palavras, porque o tempo ainda não chegou. Oh, glória a Jesus, mas o Senhor não deixou de te ouvir. O tempo do Senhor pode ainda não ter chegado na sua vida e na sua casa, mas Jesus está olhando para você. Ainda que Ele não diga nenhuma palavra, mas Ele já parou para te escutar. Jesus parou para te escutar. Jesus está escutando o seu clamor. Portanto, não para de clamar. A mulher poderia ter voltado naquele momento para trás e ter dito para todo mundo: eu chamei e ele não disse nada, me deu calado por resposta e eu fiquei com raiva e voltei. Mas ela, quando viu que Jesus parou e não disse nenhuma palavra, ela continuou dizendo: filho de Davi, socorre-me. Socorre-me. No meio da sua intercessão, vão aparecer problemas que vão impedir você de continuar. Os próprios discípulos de Jesus olharam para Jesus e disseram assim: Senhor, despede ela aí, porque ela está gritando muito. Mas ela estava com o coração voltado a um propósito. E eu queria que nós terminássemos essa reflexão pensando nesse propósito. Quem era que estava endemoninhada? Era a mulher ou era a filha? Era a mulher ou era a filha? E quando ela pediu misericórdia, ela pediu misericórdia para quem? Ela não disse assim: tenha misericórdia da minha filha. Ela disse: tenha misericórdia de mim. A dor da filha estava doendo. Muitas vezes Jesus ainda não trouxe resposta para você, porque nós não assumimos o problema como realmente fosse nosso. A gente ainda está dizendo: Senhor, olha meu filho. Senhor, olha meu marido. Olha lá. Se o Senhor quiser matar também, o Senhor pode matar, que aí fica livre logo. A mulher olhou e disse: Senhor, tenha misericórdia de mim. Está doendo aqui dentro, o problema da minha filha está doendo em mim. E naquele momento Jesus estava provocando aquela mulher, porque Ele estava criando ali uma situação para que ela pudesse interceder. Como assim? Só para a gente refletir. Ela chegou ali no meio do povo dizendo assim: Jesus, filho de Davi. Essa fala, ela era muito formal, parecida com aquela fala do cego de Jericó, não é? Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Não foi a fala do cego, era uma fala muito dos outros. Era uma coisa muito religiosa, muito costumeira, para que Jesus percebesse ela como crente. Ah, eu também sou crente, eu também estou com essa roupa, eu também estou no culto, eu estou lá. E muitas vezes a nossa performance sem humilhação não nos leva a lugar nenhum. Muitas vezes a nossa oração sem intercessão, sem entrega, não nos leva a lugar nenhum. E a mulher disse assim: Senhor, olha para mim, eu estou aqui com meu coração dilacerado. Aí Jesus olha para ela como se Ele dissesse assim: pois então ora com as suas palavras, porque eu quero tirar a dor desse seu coração. De repente a mulher mudou o discurso e começou a dizer assim, quando Jesus diz: olha, não é lícito pegar pão dos filhos e lançar os cachorrinhos. A gente não entende quando lê isso. Por que Jesus fez isso? A gente não quer entender, na verdade. Mas Jesus estava promovendo uma situação perfeita para uma intercessora ser levantada. Meus irmãos, eu tenho falado tanto aqui sobre isso. Há poder na sua intercessão. Quando essa igreja dobra os joelhos e clama, Jesus responde.
ela mudou o discurso de Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, para dizer o seguinte: Senhor, eu sei que eu sou grega, eu sei que eu sou de outra cultura, eu sei que eu não mereço nada, eu nem deveria estar aqui. Talvez alguém olhe para mim e não me veja nem com bons olhos por eu estar num lugar que está inapropriado para mim. Mas eu queria dizer só uma coisa para o Senhor. Sabe, os cachorrinhos, eles também comem migalhas que caem da mesa do seu Senhor. Socorre-me. O discurso performativo caiu. E a mulher entrou, se colocou como um cão, como um cachorrinho, e disse: Senhor, não me importa com que eu pareça, socorre-me. Quantos estão dispostos a pagar algum preço por a vida de alguém? Oh, glória a Jesus. O Senhor está trabalhando entre nós aqui dentro disso. Porque tem alguém que você tem orado, tem entregado ao Pai, tem clamado, mas ainda tem alguma coisa que está sendo uma barreira, e você entrou aqui nessa noite, no culto da família especial, Dia das Mães, refletindo sobre a mulher Ciro-Fenícia, para Jesus dizer para você assim: deixa essa performance e se joga na presença. Eu sinto a presença do Pai nesse lugar. Deixa essa performance e se joga na presença do Pai. Jesus quer responder a sua oração nessa noite. Jesus quer transformar a tua casa nessa noite. Eu sinto o Pai trabalhando entre nós aqui. Eu queria a igreja intercedendo comigo. Vai chegar um momento que a intercessão precisa ser tão forte, que alguém que está lá sofrendo o problema não é mais dele, o problema agora é meu e é seu. E você vai clamar: Senhor, tem misericórdia de mim, me socorre. Fica de pé nesse momento em nome de Jesus. Oh, glória a Jesus. Mas eu queria pedir para você ficar de pé, não olhando para mim, que você ficasse ligado com o céu. Tem algum refrão nessa perspectiva? Eu quero orar por a sua vida nessa noite, para que Jesus entre, assim como ele entrou na casa daquela mulher naquele dia, e resolva aquilo que tanto tem doído no seu coração. Oh, glória a Jesus. Bendito seja o nome do Senhor. O texto que nós lemos, ele vai terminar dizendo assim: quando aquela mulher chegou para Jesus e disse assim: olha, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem das mesas do teu Senhor. Aí sabe o que Jesus disse? Mulher, por causa dessa palavra que você falou. Percebe Jesus dizendo para ela? Foi por causa da sua atitude aí agora. Foi por causa disso que você soltou aí, dessa pérola, dessa forma de oração que você fez, que eu vou dizer para você agora: pode ir. E o versículo termina dizendo assim: e desde aquele momento a filha já estava liberta em casa. Foi por causa do modo pelo qual ela clamou ao Senhor que Jesus foi atraído para dizer assim: a bênção é tua. Levante a sua mão assim para o céu nesta noite. O modo como você se entrega ao Senhor move o coração de Jesus. E nessa noite Jesus está querendo olhar para você para dizer isso: por causa da tua palavra, eu quero visitar a tua casa hoje. Por causa da tua palavra, eu quero visitar a tua família hoje. Oh, glória a Jesus. Glorifique a Jesus nessa noite. Pelo amor de Deus, abra a sua boca e glorifique a Jesus. Glória a Jesus. Quando o meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio, então subirei. Se você pode, se entregue a Jesus. Jesus está aqui para te ouvir. Jesus está aqui para te ouvir. Não precisa dobrar o seu corpo, é a sua alma. De tudo que sou, só para servir.
te amei, Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Abre a boca! Senhor, quebra o meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo, Eu Senhor. quero ser limpo como na mão do teu poder. Deixa eu fazer essa pergunta enquanto a igreja vai intercedendo. Fecha os seus olhos. Tem alguém que gostaria de voltar para Jesus nessa noite, de se reconciliar com o Pai? Venha para cá para orar por você agora, venha. Alguém que gostaria de reatar sua aliança com Jesus, vem para cá, eu quero orar por você. Glória a Jesus. Alguém que de repente ainda não é cristão e gostaria de entregar sua vida a Jesus, está entre nós. Venha para cá, eu quero orar para a sua vida agora. E Jesus está olhando para você para fechar esse compromisso contigo. Glória a Jesus. Fica intercedendo a Jesus nesse momento, querido. E o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do rio. Então subirei, Oh, Senhor. como na mão curado. Eu abro mão de tudo que sou, só pra servir-te, ó meu Senhor. Eu abro mão de tudo que sou, só pra te adorar, Senhor. Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do seu poder. Senhor, quebra meu orgulho. Eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. É o Santo Senhor. Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão do seu poder. Levante uma de suas mãos para os céus enquanto nós estamos orando. Eu quero que você ore comigo agora. Quero pedir para você apresentar a sua casa, apresentar os seus filhos, apresente a sua casa, apresente as mamães, apresente agora. Hoje pela manhã eu estava conversando com a irmã Aline, ela lá no hospital e eu em casa. E nós estávamos conversando pelo WhatsApp. Ela disse: eu não posso ter visita aqui, pastor. Todos os dias eu estou fazendo exames, todos os dias eu estou tomando sangue. E eu disse: irmã Aline, nós estamos orando para que Jesus coloque do sangue dele na sua veia e você não precise mais tomar nenhuma bolsa de sangue. Enquanto a igreja está aqui intercedendo, dizendo: Senhor, resolve o meu problema, porque o problema dela também é meu, socorre-me. Jesus está entrando lá no hospital e dando vitória à sua serva. Enquanto a igreja está aqui levantando a mão dizendo: Pai, o Francisco é meu problema, Jesus está lá no hospital dando vitória ao seu servo.
E enquanto você está aqui dizendo: Senhor, visita a minha casa, Senhor, Jesus está entrando lá e fazendo milagres para você. Oh, glória a Jesus. Senhor, Pai, eu apresento aqui, Senhor, esse povo. São famílias que o Senhor trouxe para cá hoje. As famílias estão aqui hoje. Eu quero começar essa oração, Pai, te agradecendo, porque agora há pouco nós oramos pela irmã Aurelúcia. Ela está ali bem coradinha, Senhor. O Senhor faz e o Senhor está aqui entre nós para fazer. Oh, glória! Senhor, eu quero apresentar esta igreja nas tuas mãos, cada família que aqui entrou, assim como a oração que eu fiz na abertura, porque eu sei que cada um que aqui chegou, Senhor, vive uma guerra, só o Senhor e cada pessoa que chegou aqui sabe o que enfrentaram para chegar aqui hoje. Mas ele chegou, ela chegou, essa jovem chegou, esse jovem chegou, esse irmão, Senhor, venceu as batalhas e entrou aqui nessa noite, e eu profetizo em nome de Jesus: ninguém vai sair daqui da forma que entrou, porque o Senhor está visitando pessoas aqui nesse lugar. Senhor, entra ali no hospital agora, Senhor. Eu quero apresentar ali, Senhor, o irmão Francisco. Nós estamos há dias orando pelo teu filho, e nós não vamos parar, e principalmente porque hoje nós entendemos a partir da mulher Cirofenícia. Se ela tivesse parado no meio do caminho, ela não teria voltado com a bênção. Nós não vamos parar. Enquanto nós estivermos em fôlego, estaremos aqui dizendo: Senhor, entra lá, faz um milagre, cura, levanta. Meu Senhor, quando o médico diz que está difícil de andar, que vai precisar de uma cadeira, que vai precisar de uma coisa ou de outra, o Senhor só diz uma palavra e nós recebemos a tua bênção. Entra ali, Senhor, no hospital onde está a Maline, Senhor. Senhor, aqui está comigo uma igreja intercedendo, e nós levantamos as mãos aos céus, pedindo ao Senhor que entra ali agora para trocar aquele sangue. Meu Senhor, não tem nada impossível para ti, nós estamos em oração para isso. Glorifica o teu nome, Senhor, e faz milagres em nosso meio. E eu quero dar testemunho quando a tua filha chegar aqui, para toda a tua igreja e para toda essa comunidade saber que há Deus em Israel, para todos saberem que o Senhor cura e que o Senhor faz milagres entre nós. Senhor, estenda as mãos, visita, Pai, o teu povo, os enfermos, os que estão aqui dentro nessa noite. Eu profetizo, se você puder, deixa as suas mãos assim erguidas para Jesus. Eu quero profetizar cura sobre a sua vida nessa noite. Que o Espírito Santo esteja aí entrando agora com o bálsamo. Que o anjo do Senhor, que seja designado para isso, entre aí agora levando cura, levando alegria, levando bênção para a tua vida, levando agora fortalecimento espiritual da parte do Senhor. Seja alegrado nessa noite. Se você puder, glorifica a Jesus nesse lugar, glorifica. Se você puder, glorifica a Jesus, glorifica. Se você puder, abra sua boca para adorar a Jesus. Abra a boca para adorar. Entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara Todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é o meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. quero amar somente a ti.
Senhor é meu bem maior. Faz o quê? Aqueles que recebem o milagre do Senhor nessa noite, vamos aplaudir Jesus com toda a nossa força. Glorificar a Jesus com toda a nossa força, com todo o seu ímpeto, com toda a sua alegria. Glória a Deus! Jesus bom. Aleluia!